Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 25. Êxodo, capítulo 32, versículo 25. Isso. Vamos todos ler lá. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Vamos todo mundo repetir junto? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Amém? Amém? Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. E Teu poder, a Tua glória, a magnitude do Teu Santo Espírito possa inundar verdadeiramente as nossas vidas. E agora, no raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica contra este local. Ó Deus, que possamos estar sensível à voz do Teu Santo Espírito. Repreendemos agora, neste momento, todo espírito de enfermidade que tem assolado, ó Deus, o Teu povo. Todo espírito da dengue, da covid, da febre, dos vírus, da bactéria, seja repreendido no meio do Teu povo agora, em nome de Jesus. E que a Tua palavra também nessa noite fala conosco de uma forma excelente. Toma, portanto, as nossas vidas, ó Deus, a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Antes de você sentar, diga essa palavra: desenfreado. Desenfreado. Fala para o teu irmão: desenfreado. Amém? Podeis assentar. O que é uma coisa desenfreada, irmãos? O que é uma coisa desenfreada? Muitas vezes, quando eu tenho viajado com o nosso irmão Gilson, eu sempre pergunto assim: por que o caminhão, começa a ser desenfreado numa ladeira? E Gilson respondeu assim para mim: olha, quando um caminhão está descendo, e o motorista tem que ter muita habilidade. Quando ele começa a descer, se ele não engatar na hora certa, a marcha pesada, se ele não conseguir, ele não vai conseguir mais. O caminhão vai descambar e vai estar totalmente desenfreado. Agora, no caso das pessoas, irmãos, e no caso das pessoas, o que leva a comunidade local a entrar em grau de desenfreamento? O que leva? Podemos observar aqui duas perspectivas do desenfreamento das nossas vidas. Primeiro é a do pastor e a do povo. A primeira coisa, irmãos, começa quando o povo começa a desenfrear, quando nota a atitude do pastor, ou melhor, a ausência do pastor. Objetivamente pode ser física e subjetivamente pode ser emocional e espiritual. No caso de Moisés, ele se ausentou fisicamente, pois Deus foi quem o chamou. Ele ficou 40 dias ausente. 40 dias. Portanto, nós não devemos culpar a Deus pelo fato de o povo estar desenfreado. Não podemos ser advogado do diabo e dizer que o povo tinha um álibi, porque Moisés estava ausente naquele momento. Ausente. Sabe aquele ditado popular, irmão? Quando o dono sai da casa, o rato faz a festa. É por isso que quando o pastor Moisés subiu para o Monte Sinai, ele disse para o seu co-pastor Arão: cuida do povo, cuida do povo. É por isso que muitas vezes quando eu saio de viagem, aliás, faz anos que eu não saio, mas quando eu saio, eu digo assim, só falo para a liderança. Sabe por quê? Porque algumas pessoas podem criar o seu bezerro de ouro da preguiça, do comodismo, da religiosidade, dizer assim: não, o pastor não está lá mesmo, então ele não vai nem sentir a nossa falta.
Mas quando observamos na perspectiva do co-pastor, o co-líder Arão, ele não teve pulso, começou a ceder à pressão do povo. Quando nós observamos aí, no versículo 1 a 6, do capítulo 32, vemos o seguinte, no verso 1, mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, porque Moisés, ele não disse quanto tempo ele iria ausentar. Ele não falou, olha, eu vou subir e já volto. Não, ele não disse quanto tempo. Acercou-se de Arão e disse, quem o cercou? As 12 tribos, irmãos, as 12 tribos. Levanta-te e fazes-nos deuses que vão adiante de vós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que teria sucedido. Eu falo que quando não há profecia na igreja, o povo corrompe. Qual que é a maior profecia da igreja, irmãos? Qual que é a maior profecia da igreja? Oi? É a palavra de Deus, irmãos. A maior profecia é a palavra de Deus. Oséias 4,6 fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, o co-pastor Arão, ele cedeu à pressão do povo e começou a pedir argolas de ouro. Todo mundo sabe essa história, mas seria interessante o porquê dessa situação. Ele fez o quê? Um bezerro de ouro, o pior, ele edificou um altar lá no verso 5. Portanto, o co-pastor deve estar alicerçado na palavra e não ceder à pressão do povo, porque é tremendamente perigoso. Quando o pastor dá uma repreensão, as pessoas falam assim, você concorda com o que o pastor fez? Você concorda com aquilo que o pastor falou? Portanto, quando as equipes da igreja se tornam vulneráveis, a base da igreja começa a ruir e levar o povo ao desenfreamento. Por quê? As lideranças do grupo têm que falar a mesma linguagem e a mesma posição do pastor. Outro aspecto perigoso, irmãos, é a busca pelo inusitado. O povo estava em busca do inusitado, na busca de uma coisa diferente, das coisas diferentes. Eu falo que quando Moisés se ausentou, o que aconteceu? Arão, ele ficou tão inseguro, irmãos, que ele abriu um leque para que o povo desejasse algo novo. E o que está acontecendo ultimamente no contexto igreja? Muitas pessoas querem algo novo, algo extraordinário. A ausência de Moisés e a insegurança de Arão abriu um leque para que o povo desejasse algo novo. Arão cedeu naquele momento para entretenimento e não para edificação. Quantas igrejas hoje estão buscando coisas diferentes, irmãos, para entreter as pessoas? Vamos colocar fumaça, vamos encher de fumaça, vamos colocar globo, vamos colocar as luzes, aquelas danças frenéticas. O povo não está querendo isso hoje em dia. Quantas igrejas estão buscando as coisas diferentes? Vamos pintar tudo de preto. Nada contra, irmãos, mas enquanto eu estiver, vai ficar branco. Enquanto eu estiver aqui, vai ficar branco. Porque eu não gosto nada de trevas, irmão. Negócio aqui, tanto é que eu falo assim, irmão, acende a luz aí. Eu quero ver olho no olho. É coisa boa, não é verdade? Ver olho no olho, ver as pessoas que estão presentes. Porque eu fico pensando, irmãos, a coisa que está tomando um rumo totalmente diferente hoje em dia. Eu sempre peço, para acender as luzes. Por quê, irmãos? Porque se isso não acontecer, eu falo assim, vamos acabar com esses negocinhos aí e vamos voltar ao normal.
o povo vai corrompendo, levando ao caminho do desenfriamento. Gente, eu tenho observado uns absurdos acontecendo hoje em dia. Até o pastor fazendo passinho de Michael Jackson, gente. Só o sangue do Cordeiro. É verdade, né? Fazendo aqueles passinhos, aquelas danças. E as meninas, tudo lá, né? Com aquelas danças. Não igual essas nossas irmãs que dançam com a calça por baixo. Não é verdade? Tudo de qualquer jeito, irmão. Para chamar atenção. O povo tá desenfreado de uma tal forma que o povo está gostando, né? E até, infelizmente, o povo já entrou até no carnaval. Um dia o pastor falou assim para mim: ô, pastor Taquem, você tem que mudar. Você tem que mudar seu jeito de ser. Você tem que modernizar. Você tem que modernizar. Davi, o que ele fez? Antigamente ele matou o Golias com estilingue. Hoje não precisa de estilingue, tem metralhadora. Eu falei assim, meu irmão, você está totalmente enganado. Davi não matou o Golias com estilingue. Ele foi lá em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. É por isso que nós não podemos tentar realmente modernizar. Os irmãos, enquanto eu estiver aqui na igreja, vai vir assim, ó. Calça social, camisa de manga comprida e gravata. Vocês nunca vão me ver de camiseta, nem aqui e nem na rua. E muito menos de bermuda. É verdade. Quando eu, a minha esposa, o Gilson e a Nilva, a gente vai viajar, a gente vai visitar a praia, de que forma, de que maneira vocês pensam que eu vou? O povo até fica meio escandalizado, assim, mas desse jeito, né? É porque eu não quero, né? Essa tal da mudança, né? Nós não podemos perder o reverencial, irmãos. Essa que é a verdade, essa que é a verdade. Irmãos, quantas igrejas perdendo já o seu referencial, que estão indo atrás do novo, está indo atrás do novo. O meu vai ser ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Hebreus 13:8 fala, né? O que Hebreus 13:8 fala? Eu estou com Jesus ontem, hoje, vou estar sempre. Não mudo e não abro. Quantas igrejas, como eu disse, está perdendo seu referencial. Mas eu digo, meus irmãos, eles não estão indo no novo de Deus, mas está indo na nova onda. Na nova onda. O que está acontecendo ultimamente, meus irmãos, está destruindo, está corroendo as igrejas. Essa que é a verdade, irmãos. Os bezerros de ouro estão brotando, a Deus dará. Quantos bezerros de ouro estão brotando, irmãos? O povo está totalmente desenfreado. Agora eu quero destacar outro ponto, a qual muitas vezes disse, eu sempre falo assim, Deus está de brincadeira, né? Por que muitas vezes eu disse Deus está de brincadeira? Que lá no versículo 7 diz, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. Vai que o teu povo, eu falei, vai que o teu povo corrompeu. Daí eu fiquei pensando, teu povo? Daí eu concordei com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ele está correto. O que fala lá em Isaías 59:2? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. É por isso que Deus falou para Moisés, o povo corrompido é seu, não é meu. Vocês entenderam agora? Quando a pessoa se corrompe, não é mais de Deus, é do mundão, não é?
Não é verdade? É por isso que Deus falou assim: o teu povo corrompeu, porque o povo de Deus não se corrompe. Aleluia! Fala assim: você não corrompe. Amém, irmãos? Amém? Aí eu cheguei à conclusão, eu falei assim: Deus, você está certo. O teu povo, você está certo. O povo corrompido não é de Deus, é do mundão, porque ele não faz parte do plano de Deus. Deus estava pegando pesado com Moisés. Estava pegando pesado. Deus, sabe por quê? Porque Deus não tem parceria com corrupção. Deus não é parceiro. Deus não tem negócio com idolatria. Deus não se envolve com tramas humanas. O povo havia desviado do caminho da verdade. E quando o povo começa a desviar do caminho da verdade, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. No verso 8 ele disse: depressa, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eu falo assim: quantas pessoas hoje estão correndo atrás do inusitado, das novas coisas, e acaba desviando dos propósitos de Deus, irmãos. Essas pessoas acabam desviando das coisas de Deus. Eu falo que o desviar é o fruto da corrupção da mente e da doutrina de Deus. Aí eu pergunto: quais são os caminhos, processos em que os bezerros de ouro aparecem na igreja? E como vamos desarticular os bezerros de ouro da igreja, irmãos? Quando Moisés estava aproximando do arraial, ele ficou iradíssimo. Ele viu o bezerro e o povo todo dançando, irmão, todo dançando. Qual que foi a reação de Moisés? Ele arremessou as tábuas da lei e quebrou os pés do bezerro. O que significa isso, irmãos? O que significa isso? É que essas revelações de Deus não iriam servir de nada para aquelas pessoas. De nada para aquelas pessoas. Que estava totalmente voltado para o bezerro de ouro. Então, se não serve, eu não vou abrir mão para insistir. É a mesma coisa. Se aquilo que eu estou ensinando não te serve, por que eu devo insistir para você? Por quê? E no momento que quando nós começamos a dizer: irmãos, vamos estudar a palavra, se você não quer, por que eu tenho que ficar insistindo para que você aprenda a palavra de Deus? Por quê? E quantas vezes a gente está dizendo: irmãos, vamos fazer o discipulado, para que você realmente não se corrompa com as doutrinas erradas da vida. Mas tem pessoas que não querem. Por isso sempre fala assim lá, Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Oséias 4,6, meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas vezes a gente está dizendo: vamos gente, e o povo não está querendo nada com nada, não está querendo nada com nada. Sabe por quê? Porque aquele povo não queria ouvir mais. Todo mundo estava querendo um Deus, um bezerro de ouro. Olha a segunda reação de Moisés, lá no verso 20. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou, reduziu ao pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Olha só. Moeu tudo, falando assim: agora se misturando agora que você bebe. Você bebe. Moisés era duro, Moisés. Moisés era um camarada duro, corajoso. Ele destrói e transformou em cinza, falando assim: agora você vai beber. Beber, você gosta? Vai beber. Se nós olharmos nos versículos 21, 22, 23, 24, tem outra reação para desarticular. Sabe por quê, irmãos? Moisés não aceita justificativa de ninguém. Ele não aceita justificativa. Arão disse:
às vezes a gente tem que fazer vista grossa. Você tem que fazer vista grossa nas coisas que você erra? Você faz vista grossa nas coisas que você erra, irmãos? Hã? Vocês fazem? Pergunta lá, você faz? Você faz? Hã? Ah, porque às vezes as pessoas não estão bem. Se não está bem, busque mais a Deus. Moisés não aceita a justificativa de Arão, irmãos. Ele não aceitou a justificativa. O pastor Arão foi muito malandro. Ele começou a dizer, não, eu fui pressionado, achando qualquer justificativa. Mas verdadeiramente o bezerro estava lá. O bezerro estava lá. Moisés olha para a cara de Arão e disse, deixa de ser mentiroso. Cria vergonha na tua cara. Deixa de ser mentiroso. Ele era durão mesmo. Deixa de ser mentiroso. No versículo 22, ele disse, Arão disse ao povo, é propenso ao mal. Moisés fala assim, eu sei que o povo é propenso ao mal. Seu miserável, o que você fez? O que você fez? Por que você cedeu? Isso é no justificativo. Porque o ser humano é assim mesmo. Ele é carnal. Olha outra justificativa de Arão no versículo 24. Quem tem ouro, tire, e deram-me, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha que cara de pau, lancei e saiu um bezerro. Está de brincadeira. Eu lancei no fogo e saiu um bezerro. Grande metamorfose, né? Você joga ouro no fogo e sai um bezerro. Moisés falou assim, você é um mentiroso, né? Alguém já jogou alguma coisa no fogo e saiu alguma coisa, né? A igreja de Jesus, irmãos, precisa de pessoas que preguem a verdade. Que pregue a verdade. Se revista da verdade. Porque se nós não formos verdadeiros, não adianta, irmãos. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Não adianta, irmãos. Olha o que Moisés pergunta para Arão, no versículo 21. Que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Olha o que Arão respondeu no 22. Não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. E no versículo 23, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, um homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que teria acontecido. No 24, então eu lhe disse, quem tem ouro tire, e deram-me, eu lancei no fogo seu bezerro. Eu falo assim, pastor que tem um auxiliar desse, não precisa do diabo, né? Não é verdade? Não precisa nem do diabo. Se tem um auxiliar desse, não precisa nem do diabo. Tem um inimigo do teu lado. Gente, pessoa que não ensina a verdade, está de brincadeira. Então, qual que é o processo para nós desarticularmos o bezerro de ouro, irmão? É a reagir, não aceitar a justificação. Você tem pessoas que a gente vai falar assim, não, é porque aconteceu isso. Tem gente que argumenta, irmão? Tem? É aquilo que eu falo assim, que o povo de Coríntios, ele tinha todos os dons espirituais, mas era carnal, irmão. Tinha todos os dons espirituais, mas era carnal. E aonde que fala isso? Lá em 1 Coríntios 3, 1, 2. Não vos pude falar como espiritual, mas sim como carnal. Sabe por que ele não pôde falar? Como a criança, olha, leite, 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento só, porque ainda não podeis suportar, nem ainda, agora podeis, porque ainda sois carnais. E o 3 lá, porquanto havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais, e andais segundo os homens? Gente, tem muita gente ainda que precisa de leitinho. Tem muita gente que precisa de leitinho. Pergunta lá para o teu irmão, você precisa de leite? E se vier uma repreensiva aí, você vai aceitar? Pergunta lá para ele, irmãos. Então, quais são os passos para que nós possamos desarticular o diabo, irmão?
Alguém que já foi falar com a pessoa, confrontar as pessoas, a pessoa já saiu com 2 quentes, 2 fervendo? Hã? Alguém já aconteceu isso? Hã? Saiu? Irmão, sabe por quê? Porque não conhece a palavra. Não conhece a palavra. Olha lá no versículo 25, 26. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Aleluia. Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Eli. A grande pergunta é: quem é de Deus aqui? Vamos ver. Tem gente que nem levanta a mão, né? Quem é de Deus aqui? Vamos ver. Aleluias. Glória a Deus. Eu falei assim: quem é de Deus, vem até mim. Levantou os filhos de Eli. Primeira coisa que Moisés fez, ele pôs-se em pé. Essa posição de pôr em pé é uma posição clara, porque no reino de Deus só tem 2 posições: Deus ou diabo, obedecer ou desobedecer, céu, inferno, bem ou mal, verdade ou mentira. Só tem 2 posições, não tem outra posição. Deus não faz parede e meia com Satanás. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Você não pode ficar em cima do muro, porque a pessoa que fica em cima do muro já é do capiroto. Ou você se posiciona ou você não se posiciona. Ah, você quer aceitar Jesus? Ah, quando eu ficar mais velho. Ué, quando ficar mais velho? Eu não entendi essa posição. E quantas pessoas são assim hoje, irmãos? Segunda coisa é fazer que o povo decida qual o lado que você tem que ficar. Pergunta lá para o teu irmão que está do teu lado: que lado você está, meu irmão? De Deus ou do capeta? Pergunta lá. Que lado que você está? De Deus ou do capeta? Hã? Tem pessoas que nem perguntam, fica assim. Por isso que ele disse: quem é do Senhor, vem a mim. E aqueles que não se pronunciaram, morreram todos. Morreram todos. Essa que é a verdade. Então eu falo: você quer morrer ou você quer viver? Essa que é a pergunta. Então todos os filhos de Eli vieram até Moisés. Primeiramente, irmãos, nós precisamos saber quem está conosco. Eu pergunto: quem está comigo? Vamos ver. Tomara que todo mundo levante a mão, hein? Hã? Eu vou ficar olhando aqui. Quem está comigo? Vamos ver. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, nós temos que saber quem está com a gente, irmãos, para que possamos desarticular os bezerros do ouro. Fala assim: vamos desarticular os bezerros, irmãos? Vamos desarticular os bezerros, irmãos? Amém? Amém? Porque não adianta a gente ficar insistindo, irmãos. Nós temos que deixar o povo livre para escolher. Outra coisa que nós precisamos é uma palavra revelada por Deus. Porque se nós não tivermos uma palavra revelada, irmão, por Deus, e não sabermos quem está conosco, não vai adiantar nada. Mas tomara que vocês estejam falando a verdade. Hã? Todo mundo é contra o pecado aqui? Todo mundo é contra uma certa religiosidade aqui? Não? Todos aqui estão firmes na palavra de Deus? Todos aqui estão fazendo o discipulado? Nem todos, né? Mas poderia estar fazendo. Poderia estar fazendo. Moisés teve uma palavra lá no versículo 27. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial da porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um a seu amigo e cada um ao seu vizinho. Meu Deus, hein? Porque entre a igreja tem o joio e tem o trigo também ou não? Hoje nós não podemos matar, né? Mas a gente tem que orar para converter o joio, né? Não é verdade? Mas orar. Mas pode orar, assim, mata ele, gente. Mas como matar ele? Mata ele para o mundo. Mata ele para o mundo. Mata ele para a carnalidade. E que ele viva em vida de Cristo. Amém, irmãos? Se a gente não tiver uma revelação de Deus, nós não vamos vencer inúmeros bezerros de ouro. Nós precisamos estar atentos. Você conhece aquelas pessoas que ficam criando bezerro de ouro, irmão? Vocês conhecem pessoas assim? Como que você conhece? Você tendo discernimento. Se você não tiver o discernimento, não adianta, irmãos. Nós precisamos desarticular os bezerros que estão aparecendo. Nós precisamos de orientação clara. Dar opções à pessoa. Você quer ou não quer? Você quer firmar a tua vida em Cristo ou não quer? Precisamos de regras, protocolos, diretrizes. Nós temos que ter isso. Irmão, a coisa mais triste do mundo é você ficar insistindo. Não é verdade? As pessoas dizem assim: nossa, o pastor pega muito no pé. Não, quem pega no pé é chulé, irmão. Não pego, não. Sabe por que eu falo, fico insistindo nas pessoas? Sabe por que eu insisto nas pessoas? É porque as pessoas têm experiências. E muitas vezes eu falo lá para o grupo dos intercessores: gente, jejua, ora. Não é uma imposição minha, irmãos. Aquilo que eu estou querendo é que as pessoas tenham a mesma experiência como eu tive. É nesse propósito que eu estou dizendo: faça esse jejum. As pessoas dizem assim: ah, não vou fazer não, porque o pastor está pedindo. Gente, eu não estou pedindo nada, eu estou levando a você a ter uma experiência. No momento que você começa a ter essa experiência, a vida de vocês vai mudar. A vida de vocês vai mudar. Porque aquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa, nós queremos deixar um legado para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Que esses legados vocês possam levar. Por isso que muitas vezes as pessoas estão tendo experiências novas aqui. E vocês tendo essas experiências novas, é para que vocês cresçam. E se vocês forem vitoriosos, nós seremos vitoriosos também. Nós podemos dizer, graças a Deus, que alguma coisa nós pudemos fazer por essas pessoas que querem realmente aprender. Porque tem muitas pessoas que não querem. A gente vai falando, está nem aí, né? Aquele canto não tem aí, não tem nem aí, não é verdade? Tem essas pessoas que são assim? A gente fala, não está nem aí. É por isso que muitas vezes eu falo assim, há uma grande diferença daquelas pessoas que estudam, daquelas pessoas que é ensinada. As pessoas que estudam verdadeiramente, quando a gente está falando, as pessoas estão aqui, ó, anotando. E aquelas pessoas que é ensinada, a gente está falando, está assim, meu Deus do céu, parece aquela múmia paralítica, né? Não quer aprender nada, irmãos. Parece que está vivendo um mundo de lua. Não quer aprender. Os meus pais sempre diziam assim para mim, falavam para mim e para minhas irmãs: tudo que você aprender, o diabo não tem poder para roubar aqui, ó. Então aprenda.
Fico feliz assim, essas meninas aí, a gente está falando, está anotando. Isso que eu gosto. Isto é estudar. Isto é estudar. Aprender. Está aqui, ó. Anotando. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Irmãos, olha o que fala o versículo 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Nós temos que ser profeta de Deus, irmãos. Nós temos que ter a visão de Deus. Se nós não tivermos a visão de Deus, não adianta. Agora, com as novas ondas da igreja, é preciso ter um plano para que esses falsos ensinos, irmão. Muitas igrejas estão se mundanizando, irmãos. Muitas igrejas estão se mundanizando, com aquelas dancinhas, aqueles passinhos, né? Tantas coisas que não dá nem para descrever, irmãos. Criando bezerro de ouro dentro da igreja. É profetada aqui, profetada ali, revelamento aqui, revelamento para lá. Meu Deus da coisa. A coisa está tão feia, irmãos. Eu não canso de dizer isso. Eu não canso de dizer, eu estou tão encalhada, já estou com 30 e pouco anos, daqui a pouco vem uma profetada assim, fala assim, eis que eu estou vendo que esse camarada é teu prometido. Aonde que está escrito na Bíblia esse trem aí? Aonde está escrito na Bíblia? Que este camarada é o teu prometido. Aonde está escrito isso? Gente, a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 14:3. Que o que está? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Edificou? Edificou que o camarada vai casar com outro? Não. Exortou? Também não. Consolou? Também não. A não ser que a consolação é da carne, né? Depois casa, dá errado, vai culpar quem? Não vai culpar o profeta, vai culpar Deus. Gente, tanta barbaridade acontecendo nesses últimos dias. Quantos bezerros de ouro o povo está criando, irmãos? Quantas coisas estão acontecendo? Revelamento, não é revelação, é revelamento. Quantos revelamentos tem? Nós não precisamos ler não, só o poder de Deus, onde está escrito isso? Quantos bezerros estão sendo criados aí, irmãos? No verso 30 a 35, vai nos orientar como podemos planejar a igreja para o novo caminhar. Fala de duas coisas, irmãos. Primeiro é encontrar o caminho da esperança. Segundo, nós precisamos dedicar e interceder para o povo, dar uma palavra de esperança. Igual 1 Timóteo 1, né? Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é o único esperança. Não tem outro. Jesus Cristo é a nossa esperança. Olha o que fala do versículo 31 e 35. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então eu falo uma coisa, você quer que o teu nome permaneça no livro da vida? Ou você quer que o teu nome fique arriscado? Quem quer o nome riscado aí? Ninguém? Então, fica firme com Deus. Vem, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado.
Feriu, pois, o Senhor o povo, porque fizeram o bezerro de ouro que Arão fabricava. Portanto, meus irmãos, vamos estar mais atentos à voz do Espírito Santo de Deus, não nas coisas humanas. Aquilo que eu falei assim, qual que é a entrada do diabo na nossa vida? De que forma, de maneira o diabo entra na nossa vida? Vocês sabem? O pecado é a comida favorita do capiroto. Você sabia? É a comida favorita dele. De que forma, de que maneira também, muitas vezes o inimigo está entrando na nossa vida. Além do pecado, o grande triunfo de Satanás é a mentira. Graças a Deus que não tem ninguém mentiroso aqui, né? Amém? Só umas 2 pessoas falaram amém, o resto ficou calado. Sabe por quê? Porque lá em João 8,44, que Satanás é o pai da mentira. Se Satanás é o pai da mentira, você é o filho do capeta. Se você é um mentiroso. E a coisa complica, gente. E a coisa vai complicando. De que forma, de que maneira também Satanás entra na nossa vida? Prostituição. Prostituição. Aquelas pessoas que se prostituíram antes do casamento e também no casamento. Sabe o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6,16? Aquele que se une com uma prostituta, se torne um só. Entra também. E depois você vai dormir com a esposa, a pombagira entra na tua esposa. É coisa terrível, irmão. A pornografia. Vai assistir filmes aí, novela dessas barbaridades todas. Você está dando abertura. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrio vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em redor, rugindo como leão, querendo tragar a tua vida. A sobriedade é muito importante na vida das pessoas. Até eu falo, as pessoas precisam se consertar nesse sentido. As pessoas dizem, eu não tenho. O diabo na vida tem sim. Se você está assistindo um filme pornográfico, entra o capeta. Não tem jeito. Você cobiçou? Entra. Vai entrando coisa de gente. Até eu falo assim, até nas crianças entra, através dos presentes. Gente, tem que tomar muito cuidado. Fornicação, prostituição, lascívia, tantas outras coisas. As pessoas nem percebem. Quantas crianças hoje que não dormem à noite, sabe por quê? Porque recebe presente de grego, não sabe de quem, e as crianças não dormem mais. Entra nas crianças, entra na família, entra lá, que são espírito familiar. Muitas pessoas criando bezerro de ouro dentro da sua casa, porque não estão vigiando como deveria vigiar. É ruim falar uma coisa dessa? Não, não é ruim. É para que vocês estejam atentos verdadeiramente. Se vocês não estiverem atentos verdadeiramente, as coisas vão complicando. Entra pela mente, pelos olhos, pelos ouvidos, pela língua. E lá em Tiago 3, não fala isso? Como que pode sair da tua boca bênção e maldição? E outra coisa pior que tem, para que esse aí é um prato favorito do capeta, as pessoas que falam palavrão. Graças a Deus que ninguém fala palavrão aqui, né? Martelou o dedo, glória a Deus. Vocês dão risada, mas é verdade, irmão. Se você costuma falar palavrão, tome cuidado. Você está dando legalidade para o capeta. Não construa bezerro de ouro na vida de vocês, não. Na vida das suas famílias. Aprenda uma coisa. Até as quebras de aliança. Vocês que são casados e que não fez o mapeamento até hoje, toma cuidado. Tem pessoas que teve relações sexuais antes do casamento, isso chama-se quebra de aliança.
Se você não desligou, o dia que você tiver seus filhos, os seus filhos vão fazer a mesma coisa. É bíblico, irmão. Êxodo 25 diz que Deus visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia até 1000 gerações. Então eu falo, que tipo de bezerro você está construindo na vida de vocês? A palavra do Senhor diz que nós somos corpo e templo do Espírito Santo de Deus. Este é um momento para que você reflita hoje. Gostaria que você fechasse seus olhos. Tem muitas coisas que eu vou falar aqui sobre as maldições. Mas eu falo também das bênçãos de Deus sobre você. Se você hoje, feche seus olhos, se você hoje realmente quer que a tua vida mude a partir de hoje, você precisa se posicionar.